da análise do ambiente seja realmente discutida, aprofundada, que, que a gente convide, né, especialistas para debater os temas, né, estratégicos da companhia, da empresa. Por favor, Josi. Eu não sei se muita gente já ouviu falar aí sobre o modelo ECD. Esse modelo ECD é um modelo econômico, um framework que apresenta, né, tenta justificar que o setor, a indústria, né, que é a área que a empresa atua, ela influencia na conduta da empresa, né, esse setor tem uma influência, né, na conduta da empresa, que por sua vez também influencia o desempenho da mesma. Então são estudos econômicos, são teorias que, na verdade, ela que é uma base, né, um estudo preliminar para o modelo das cinco forças competitivas. Alguns autores ressaltam que temos que começar, né, a análise do ambiente pelo setor, pela indústria, o que o Michael Porter chamava de indústria, né? O que é esse setor, o que é a indústria? É a área em que a empresa atua, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, o setor de açaí, né? Imaginemos que haja um setor de açaí. Então, esse setor, ele, como é que funciona esse setor, né? Quais são as forças que agem nesse setor? Tem muitos concorrentes, é fácil entrar, tem produtos substitutos, né? Então, a análise desse setor vai dizer se esse setor realmente é atrativo, se ele traz retornos, né, para as empresas que vão atuar nesse setor. Então, a base disso foi esse modelo ECD e hoje, como todos sabemos, né, o modelo mais estudado nesse sentido, na análise do setor, é o modelo criado pelo Porter, Michael Porter, né, que é a análise das cinco forças competitivas, que as pessoas também conhecem como modelo das cinco forças. Né? Então, nesse modelo, para que serve esse modelo, na verdade? Né? Qual o objetivo desse modelo? Esse modelo já foi muito estudado, tem muitos outros autores que sugeriram novas forças, né? Mas, enfim, até hoje ele é muito usado, né? E, e é muito importante, né, para colaborar com as análises estratégicas do ambiente externo, né, da empresa. Então, para que serve esse modelo? Esse modelo serve para a gente analisar o setor, né, a indústria que a empresa atua. O Michael Porter fala em indústria. Então, a indústria não é o prédio que produz alguma coisa, né, para o Michael Porter, né? Quando ele fala em indústria, ele está falando do setor. Então, como eu falei, vamos pegar, por exemplo, o setor de açaí aqui no Ceará. Então, a rivalidade entre a empresa, sempre quando a gente começa a analisar esse gráfico, a gente começa pela rivalidade, né? A rivalidade é alta, é baixa, tem muita empresa competindo, né? Há diferenciação, há uma liderança, está todo mundo muito parecido, né, nessa competição. Então, esse modelo permite que a gente avalie as principais forças que atuam no setor e que podem, com certeza, vão, né, interferir no desempenho. Então, há modelos que são mais há setores da empresa que são bem menos competitivos, né, que têm muitas barreiras, e isso torna o setor mais lucrativo. Né? Então a gente pode ver que em alguns setores das empresas, alguns setores são mais lucrativos do que outros, como o setor de medicamento, por exemplo, é um setor lucrativo. Por quê? Porque, de uma certa forma, a rivalidade não é tão alta, há uma grande barreira, né, a entrada de novos fornecedores. Para você entrar no mercado desse exige muita estrutura, bilhões, né, para poder entrar. O modelo
de regulação, é muito complicado, né? Você lançar um medicamento novo, isso leva 2 anos, uma série de regulamentações, então é muito difícil entrar nesse setor. Ou seja, quanto mais difícil for entrar nesse setor, mais lucrativo o setor se torna. Então, o setor, se a gente comparar o setor de medicamentos com o setor de açaí, né, a gente vai ver que são setores totalmente diferentes. A tese aqui é que o setor, né, tem influência no desempenho da empresa. Uma das principais ferramentas que são usadas para analisar o setor, ainda hoje, na minha opinião, é o modelo das 5 forças competitivas de Porter. Certo? O que é que a gente pode dar como exemplo aqui? Então, vamos lá pegar aqui por cima, de uma forma geral, a análise das 5 forças, né? De uma forma geral, as pessoas também fazem essa análise de maneira muito superficial. Já vi muito planejamento sendo feito e o pessoal faz o modelo das 5 forças assim em 1 hora, 1 hora e meia. Não é, na verdade, não é para ser feito assim, né? Isso é uma ferramenta que a gente pode fazer várias discussões, várias análises, até que a gente entenda realmente como é que o setor funciona. A gente precisa mapear o setor. Se uma empresa trabalha num setor muito competitivo, como o de açaí, por exemplo, ela vai ter que se debruçar ainda mais, né, para conseguir, né, se diferenciar. Então, é uma ferramenta muito interessante, mas tem que ser usada da maneira correta, né, com profundidade, né, na minha opinião. Então, de uma forma geral, vamos analisar aqui o setor de açaí. Vamos lá. A rivalidade, né, é muito alta do setor de açaí, tem muita gente aí brigando, né? Ela é fácil de entrar, ameaças de novos entrantes também não é muito positiva, porque é fácil entrar nesse setor, exige pouco recurso, basta alugar uma loja, tirar a documentação não é uma coisa de 7 cabeças, né? Um bicho de 7 cabeças, porque muita gente consegue tirar esses alvarás, essas licenças, né? Então, é difícil, mas não é impossível, né? Então, é fácil também, as barreiras para a entrada dos novos entrantes é fraca, né? Há vários fornecedores, eu não entendo que seja um ou dois fornecedores, você pode comprar, né? Açaí de várias pessoas. Tem o problema dos produtos substitutos, que o açaí pode ser comercializado hoje numa sorveteria, numa lanchonete, né? Você pode vender açaí em vários concorrentes, né? Em vários comércios, restaurantes. Então, fora o sorvete, né? Que é o, o, que são outros produtos substitutos aí né, que competem aí nesse mercado. E, por sua vez, o cliente, o cliente se torna cada vez mais exigente, porque tem muita oferta, né? Tem muita oportunidade, tem muitos concorrentes. Então, esse modelo mostra um pouquinho que o mercado, o setor de açaí é um setor muito difícil, né? Um setor muito difícil porque ele não tem nenhuma facilidade, digamos assim, né? É um modelo que vai para que no Oceano Azul a gente chama de Oceano Vermelho, né? Na estratégia, no livro Estratégia do Oceano Azul, ele chama de Oceano Vermelho. É um setor muito competitivo, né? E isso serve para mostrar, para fazer um diagnóstico do ambiente externo da empresa, né? Da mesma forma, se a gente for pegar um outro setor, como o de medicamentos que eu falei, né? Nós temos aí poucas empresas de medicamentos, né? São multinacionais gigantescas, né? Cada uma no seu segmento. Exige muita legislação, né? Muito controle do governo para poder entrar e atuar nesse mercado, o que é bom, né? Porque restringe, né, o número de participantes. Que mais? Os clientes também não estão preocupados com preço, não há uma demanda por preço, né? Nem os clientes
Os clientes desse mercado são os hospitais, os próprios clientes, né, que compram o produto final nas farmácias. Não há uma demanda muito grande por preço, né? Então, é um mercado que favorece. Então, a lucratividade dos setores de medicamento normalmente são muito altas. E se analisarmos o retorno, né, do setor de açaí, por exemplo, a gente vai ver que é um retorno muito baixo, né? Então, esse modelo serve para a gente analisar o setor que a empresa atua. Mais uma vez, precisa de um tempo para a gente analisar, né, entender e verificar todas as variáveis que afetam aí nesse modelo. Pode passar, Josi, por favor. Aqui, esse gráfico mostra, né, todos os pontos que a gente pode analisar de cada um das 5 forças, né? A questão da rivalidade, a questão da barreira de entrada, a questão do poder do vendedor, a questão do poder do comprador, os produtos substitutos e a rivalidade em si. Então nós temos aí, né, um modelo bem completo e na verdade pouca gente utiliza esse modelo, né, de uma maneira adequada. Nesse último planejamento que estamos fazendo lá na COGÉ, só para os 5 forças de Porter foram oito reuniões para a gente analisar o setor que a empresa atua, convidando especialistas, né, para cada área, pessoal da área de recursos hídricos, pessoal da área de economia, de macroeconomia, pessoal da área de legislação, enfim. Então há um aprofundamento aí nessa questão, né? Nessa questão aí das 5 forças. Então, é uma ferramenta muito poderosa, também muito criticada, né? Tem alguns autores que acham que deveria ter uma outra força, que é a força do governo, dos produtos complementares, outros teóricos que acham que teria que ter uma outra força, que seria os produtos complementares, enfim. O Michael Porter, né, ele criou esse framework e, claro, né, com o tempo, os outros autores foram contribuindo, né, com novas teorias. Então, mas ainda hoje é um framework muito usado nas grandes empresas para que se analise, né, o setor, o desempenho do setor. Pode passar, por favor. Essas análises vão levar, né, a empresa às oportunidades ambientais. Então, diversos autores apresentam aí as diversas oportunidades que a gente pode encontrar aí nessas análises, né? Então, nós temos oportunidades em setores fragmentados, né? Estratégia de consolidação, é quando a empresa consegue uma especialização, né, em setores muito fragmentados, ela precisa se consolidar com um serviço né, com muito diferencial, né? Oportunidades em setores emergentes, né, que aí entra a vantagem do pioneiro e liderança tecnológica. Outra vantagem é a vantagem do pioneiro e posse dos ativos estratégicos, como terrenos, como, né, uma área interessante, por exemplo, na hotelaria, né, você tem um terreno, né, estratégico, né, uma estratégia, uma oportunidade, né, ímpar. Vantagem do pioneiro e criação de custo da mudança. Isso acontece muito quando uma empresa consegue criar uma estratégia como um ERP da vida, né, a TOTUS, um SAP, e após a implantação de um sistema desse, é muito difícil uma empresa mudar, porque o custo de mudança é muito alto, né? Enfim, os autores apresentam uma série de oportunidades, depois dessa análise das 5 forças, né? A gente, em decorrência da análise das 5 forças, os autores, os consultores, né, o pessoal da área o board, né, os diretores da empresa podem mapear diversas oportunidades, né, como essas que eu estou citando aí, né, oportunidades em setores fragmentados, oportunidades em setores emergentes, oportunidades em setores maduros e oportunidades em setores em declínio. Então, de uma forma geral, né, as empresas fazem assim, fazem a análise das 5 forças, a análise
ambiental, né, com aqueles fatores que a gente já falou, tecnologia, etc. E isso leva a um produto final, que é o mapeamento das oportunidades ambientais. Então, a ideia é que a gente, né, o produto final dessas 5 forças, após essas discussões, a empresa, né, consiga enxergar, consiga mapear quais são as oportunidades ambientais. Né? Por favor, Josi. Aqui, há uma crítica também muito forte ao modelo SWOT. Né? É uma polêmica, porque mapear pontos fortes e fracos de oportunidades e ameaças e botar num quadrante, por si só, isso não vai dizer muita coisa. Então, há uma corrente, né, do pessoal da área de planejamento, aí, os consultores e alguns autores que defendem a tese que o SWOT, que é uma ferramenta, é a ferramenta mais usada no Brasil de análise, né, ela por si só não é uma boa ferramenta. Né? Então, o que a gente teria que fazer era, era criar uma metodologia, né, para identificar, né, a estratégia genérica da empresa. Né? Se aqui a gente for ver aqui do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, né, temos a análise interna, né, a análise interna da empresa, né, que são os pontos fortes e fracos. Na parte inferior, nós temos as oportunidades e as ameaças. Né? Então, existem algumas metodologias que traduzem a SWOT, né, em, em uma escala, né, para que a gente consiga, depois dessa análise, colocar aí nesse gráfico e identificar se a empresa utiliza, na verdade, né, estratégias de crescimento, estabilidade ou de retração. Né? Então, um exemplo. Se uma empresa ela possui na análise interna, né, dela, aqui no lado direito, lado esquerdo, aliás, né, meu lado esquerdo. Embaixo é pontos fortes e a parte superior pontos pontos fortes e pontos fracos, aliás, desculpa, parte inferior fraco e parte superior forte. Então, se a empresa tem na análise interna dela, né, pontos fortes e aqui na parte inferior, né, na análise ambiental, muitas oportunidades, né, então ela está aqui usa uma estratégia de crescimento, né, no quadrante superior aqui, mais clarinho, né? Então, há uma metodologia que depois eu posso passar para vocês, né, por meio de uma escala, de uma pontuação, que a gente consegue transformar a análise SWOT simples, que são apenas, né, itens que não diz muita coisa, como eu já comentei, né, num modelo que permita que a gente visualize onde é que a empresa, em qual quadrante a empresa se encontra. Né? Se a empresa estiver num quadrante de crescimento, a gente vai usar aquelas estratégias que eu já mostrei no slide passado, né? Estratégias relacionadas a crescimento. Se a empresa, por sua vez, estiver cair no quadrante de estratégia de retração, né? Nós temos que procurar, né, estratégias também, né, adequadas a esse modelo que a empresa utiliza, né? Então, todos esses slides que eu passei, que a gente passou, infelizmente não saiu como a gente queria, né, mas tá dando certo. Elas estão interligadas de alguma forma, né? Ela é sequencial. Esse modelo é sequencial, né? Então, primeiro a gente analisa as 5 forças, depois as variáveis que atuam, né? Depois a gente detalha ainda mais as 5 forças, né? Depois a gente vê as oportunidades, né? E depois a gente tenta colocar a análise SWOT num gráfico que permita, que a gente chama de estratégia genérica de nível corporativo, né? Para que a gente consiga visualizar, né, em qual quadrante a empresa se encontra, né? E o que a gente chama de estratégia genérica de nível corporativo. Com base nesse enquadramento, esse enquadramento nos permite aprofundar aí, né, a questão da formulação de estratégias. Quais são as estratégias mais adequadas para o perfil que a empresa se encontra, né? Então, uma crítica aqui ao modelo
da SWOT, simplesmente, como é usado normalmente nas universidades, né? Muitas empresas também usam, apenas fazem a seleção, né? O relacionamento do ponto forte, ponto fraco, oportunidade e ameaça, e ninguém faz uma análise sobre isso. Então, o modelo da SWOT, por si só, se for usado dessa forma, ele é insuficiente, ele é muito superficial. O que se propõe aqui é usarmos de uma maneira mais aprofundada, né? Uma discussão, né? Para que a gente consiga gerar alguma informação da SWOT, né? Então, a sugestão que eu daria é não fazer a SWOT somente a SWOT, né? Então, fazermos uma análise ambiental externa mais profunda, né? E depois, aí, um outro vídeo, a gente pode falar sobre as análises do ambiente interno. A análise do ambiente interno, nós temos muita coisa para falar também. Temos aí o contraponto do Porter, que é o Barney, ou a visão baseada em recursos, que ela atua exatamente na linha da análise do ambiente interno. Aqui, professor Josi, só comentar aqui, essa pesquisa, né, foram dois autores em momentos distintos, eles não trabalharam juntos. O Richard, acho que apareceu aqui um negócio aqui. Essa pesquisa foi interessante, ela foi feita por dois autores diferentes, né? E eles queriam pesquisar qual como é que eu posso dizer? Eles chegaram à conclusão que 16% da variação no desempenho de uma empresa, né, era devido aos efeitos do setor. Né? O setor, na verdade, né, o ambiente externo, ele representava 16%, né, da variação de desempenho. Esses mesmos autores também, em outras pesquisas científicas, eles conseguiram reconhecer que 80% da variação do desempenho era devido aos impactos dos atributos internos da empresa. Daí, né, a parte, né, digamos assim, da análise interna passou a ser muito, muito valorizada, né, que é a chamada visão baseada em recursos, né, em que um dos principais autores é o Barney. Porque se viu que o setor é importante, né, essa parte estudada pelo Porter, principalmente, né, é muito importante analisar o ambiente externo. Entretanto, algumas pesquisas apontam esses números aí, né, que isso representa 16% do desempenho, mais ou menos, 16 a 20% do desempenho. O que é mais importante, segundo essas pesquisas aí, é, na verdade, estudar o ambiente interno, né? Procurar conhecer os recursos que a empresa tem, as capacidades que a empresa tem, e isso sim é que tem impacto no desempenho. Josi, pode passar, por favor? E aí eu trouxe os dois livros, né? As duas teorias que se contrapõem, né? Uma é o Porter, que ele ficou conhecido, né, exatamente pela análise do setor, da indústria, as cinco forças competitivas. Eu trouxe um livro que eu acho que é mais didático, né, que é o livro de Joe Magreta, e ele faz uma simplificação do trabalho do Porter. Né? É um livro muito interessante, muito didático, né? E ele tem uma parte bem didática sobre das cinco forças competitivas. Né? Então, há, na verdade, são dois autores. Né? Um defende a análise do ambiente externo, né? As cinco forças competitivas, e o outro autor, que é o Barney, que defende a VBR, né? Que é a visão baseada em recursos, o RBV, né, em inglês, e defende que o que faz, né, o que pode trazer resultado para a empresa é exatamente a análise da competência, né, dos recursos internos da empresa. Portanto, os dois livros são muito interessantes, são dois livros clássicos. Inclusive, né, Joy Magreta, ela vendeu mais livros do que o próprio Porter, né, o que é uma ironia, né?
Os caras fizeram um livro simplificando o Porter e ele vendeu mais do que o original, né? É uma, uma ironia do destino. Mas, enfim. E esse livro é um livro que a gente adota na nossa disciplina, é um livro clássico também, do Barney. E, na minha opinião, esse livro do Barney, apesar dele ter uma linha de VBR, né, de visão baseada em recursos, análise do ambiente interno, esse é um dos livros que eu mais gosto de análise do ambiente externo também. Capítulo 3, acho que está errado aqui, acho que é o capítulo 2, desculpa. O capítulo 2, ele trata do ambiente externo, né? É um dos livros que eu mais gosto de análise do ambiente externo. Portanto, ficam aí as minhas sugestões de leitura, né? Eu posso depois separar aí alguns artigos, tem dois artigos muito bons, né? Um de análise do ambiente externo e outro do análise do ambiente interno. Um do Porter, né? E o outro do Barney também, né? São dois artigos que eu uso na disciplina, que são os artigos seminais, né? São os artigos que criaram essas teorias aí. E para terminar, o que é que eu gostaria de ressaltar, né? Que a análise do ambiente externo, não há dúvida que é muito importante, né? O ideal é que as empresas se aprofundassem nesse modelo, não fizessem a toque de caixa só para cumprir tabela, né? Que os consultores tivessem também essa consciência de fazer estudos mais aprofundados, convidando especialistas, né, para as discussões, envolvendo a alta direção, o board da companhia, né? E reconhecendo que hoje, na verdade, né, alguns autores defendem a tese que a análise ambiental é muito importante, não há dúvida disso, mas o que traz resultados para empresas, para a empresa realmente é descobrir, né, as capacidades internas, né, e recursos internos que podem realmente fazer a diferença da empresa, que é a RBV. Então, o que é mais importante, a análise externa ou interna? Não interessa essa discussão, né? É importante que a empresa, quando estiver fazendo, repensando a sua estratégia ou fazendo o planejamento estratégico, que ela analise, né, essas duas dimensões, o ambiente externo, né, onde a gente pode analisar fora as cinco forças, né, os concorrentes, os clientes, né, os cenários, tudo isso faz parte da análise externa. E também a análise interna, onde a gente pode analisar os macroprocessos da empresa, né, os processos que trazem resultados para a empresa. A gente pode utilizar no ambiente interno, né, a Vrio, né, que foi desenvolvida pelo Barney também, né, onde a gente vê se esses processos, se esses diferenciais, se essas competências internas da empresa, elas são valiosas, raras, difícil de imitar e são utilizadas pela organização, né? A Vrio, né? Uma ferramentazinha também muito interessante para a gente ver se esses diferenciais internos são realmente difíceis de imitar, né? São raros. E o que a empresa precisa buscar é exatamente isso, desenvolver diferenciais competitivos internos de difícil imitação, que sejam sustentáveis, né? Que também criar diferenciais que sejam fáceis de imitar não faz sentido. Ah, vou criar um cartão fidelidade. Aí o concorrente vai e cria também um cartão fidelidade, né? Facilmente. Então, o que se busca são que a empresa consiga ter diferenciais de difícil imitação, né? Que sejam sustentáveis. Então, na área interna também temos uma série de ferramentas que a gente pode utilizar para analisar, né, a empresa. Então, enfim, nós temos aí várias ferramentas que podem ser usadas para ajudar a empresa a diagnosticar melhor, né, tanto o ambiente externo e as variáveis que afetam, como as cinco forças de Porter, é uma das principais ferramentas, né, assim como no ambiente interno, né, que a gente pode usar várias ferramentas também, como a Vrio, que a gente já falou, né, a cadeia de valor de Porter também, né, onde a gente analisa todos os principais macroprocessos, né, os processos primários e de suporte. Então, são várias ferramentas que podem ser usadas, né, com o objetivo de fazer um diagnóstico mais profundo da empresa e, assim, a gente conseguir criar, formular estratégias, né,
e objetivos, né, e uma metodologia de gestão de desempenho, né, com indicadores, com KPIs e metas, né, para fazer esse monitoramento, né, da estratégia da empresa. Então, de uma certa forma, todos esses pontos são importantes, né? Hoje a gente falou mais sobre a análise do ambiente externo, mas deixando aqui registrado, né, que todas essas fases são importantes para o desenvolvimento da estratégia da empresa, tá bom? Estou à disposição de vocês, amigos. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, tudo bem? Alguém gostaria de comentar? Esses dois livros, para quem gosta, estou até com ele aqui na minha frente. Esse é o do Barney, né? Esse livro é espetacular. Eu acho que é uma leitura obrigatória. O estudante de administração tem que comprar, não tem jeito, tem que comprar e botar na biblioteca, né? Porque ele é um clássico, né? Então, sugiro que quem gosta de estratégia, quem quer entender um pouquinho mais, apesar dele ser da linha, né, da VBR, ou seja, né, dos recursos internos, ele tem uma visão abrangente da estratégia, né? Então, ele passa por todos os pontos, né? Análise do ambiente externo, interno. Claro, dá um foco especial na Avril, né, na VBR, mas ele passa por todos os pontos da estratégia, né? Da estratégia corporativa, do nível corporativo, estratégia de negócio, as ferramentas de portfólio que são interessantes, né? Como aquela matriz da BCG, McKinsey, né? Enfim, passa também pela parte do Balance Scorecard, né? Que são os modelos de monitoramento, né, da estratégia, até a parte de avaliação, né? Então é um livro bem completo da estratégia. Então fica a sugestão que quem quiser entender um pouquinho mais do Porter, que é um clássico também, sugiro aquele livro que eu falei para vocês, né, do Magreta, da Joy Magreta, e esse do Barney, que eu acho que é uma leitura obrigatória para o estudante de administração, né? Porque quem quiser montar um negócio, quem quiser atuar como gestor, como executivo, né? Não tem jeito, tem que ter uma base de estratégia, né? A estratégia é o primeiro passo. Mais